Como está a sua relação com o álcool? Você anda bebendo na força do hábito ou porque realmente tá afim? O meu nome é Marina Mels e eu acho que eu estou vivendo um dos melhores momentos mais equilibrados em relação ao álcool. Tanto em relação a beber menos quantidade, quanto a menos vezes na semana. Meu nome é Thaís Paiva e a minha relação com álcool vem mudando nos últimos tempos, principalmente por lidar com isso todos os dias. O meu nome é Larissa Guerra e eu fui da pessoa que só bebia nos finais de semana pra trabalhadora que às vezes chega em casa e se permite uma tacinha de vinho pra dar uma relaxada. A gente gosta muito de dividir bons drinks, mas também percebemos que estamos tendo um momento em relação ao nosso consumo de álcool, porque hora a gente tá mais atenta, hora a gente deixa isso de lado e consome mais livremente. E a gente resolveu compartilhar sobre o que estamos pensando e sentindo sobre isso com vocês, muitíssimo bem acompanhadas da bartender que criou o drink do Donas da Porra Toda junto com a gente, a Thaís Paiva. Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. De acordo com o Euromonitor, em 4 anos, o número de opções sem álcool nos cardápios de restaurantes no mundo todo cresceu 223%. No Brasil, só em 2023, as vendas de cerveja sem álcool ultrapassaram o volume de 480 milhões de litros, um crescimento de 24% em relação a 2022. O grande motivo para essa mudança é a escolha das pessoas. Estamos mais conscientes por uma vida mais saudável ou então decidimos mesmo reduzir o consumo do álcool por outros motivos. Eu e a Marina já tivemos essa conversa muitas vezes. Ora porque uma estava um tempo sem beber, outra porque estava maneirando no consumo. Nenhuma de nós aqui, importante deixar bem claro, decidiu definitivamente não beber, mas a gente tem as nossas fases. E por isso a gente decidiu trazer esse papo pra cá com a ajuda chiquérrima de alguém que conhece os nossos gostos para coquetéis. A Thaís Paiva, que é mixologista maravilhosa, que criou com a gente o drink que leva o nome do Donas. Então, bem-vinda, Thaís. Tudo bem? Maravilhosa! Muito obrigada! Perfeita, Thaís, tudo. Se apresenta pra gente como é que começou a tua história como mixologista. Então, a minha história com tudo isso, com trabalhar com coquetéis, veio exatamente do uso do álcool e entender sobre o uso do álcool, como isso me afetava e afetava outras pessoas. E no meio desse aprendizado todo, foi lidar com isso de forma mais gastronômica, entender a composição daquilo tudo que vinha para dentro de um copo, para dentro de um coquetel, e poder levar esse consumo de uma forma mais equilibrada para as pessoas do que o simples fato de beber por si só. Mas você estava vendo as pessoas bebendo muito? É mais ou menos isso? Tipo, grandes volumes? Isso. Eu já estou nessa caminhada aí agora quase 8 anos, e eu vim dessa geração que trabalhou muito em baladas cheias, combo para todos os lados. Então, esse uso exacerbado do álcool em momentos, principalmente de euforia social, né? Isso me levou a pensar em como reutilizar esse consumo que já existia de uma forma que fosse mais conveniente, de forma no âmbito social mesmo, porque a gente vê que o álcool ele atinge as pessoas de diferentes formas, em diferentes momentos, mas às vezes o álcool ele se torna o agressor, a voz da pessoa, e eu acho que é aí que mora o grande problema, né? Super. Estamos aí com 1000 casos de crimes cometidos, né, com pessoas alcoolizadas. E como é a tua relação com o álcool, Thaís? Você bebe? Você tem períodos em que você não bebe? Você bebe no trabalho todos os dias? Porque você tem que provar, né? Como é que rola isso? Então, eu tô vivendo uma fase mais, menos álcool. Eu tenho vivido uma fase um pouco menos álcool mesmo, por entender que isso já não faz tanto sentido mais. Então, hoje eu mais provo coquetéis, e aí quando a gente fala em provas, a gente não consome em si um coquetel inteiro. Então, eu produzo um coquetel, eu estou fazendo uma criação de um coquetel, eu deixo ali diversos momentos de teste, né, tanto de temperatura, diluição, enfim. E geralmente grande parte hoje vai fora, né? Fiz o teste, aprovei a receita ou não aprovei a receita, eu já não tenho, eu dou para alguém ou não faço mais esse consumo todo. Por quê? Imagina, se numa noite de trabalho, numa noite em que eu estou com um alto volume de coquetéis, eu bebesse um pouquinho de cada um, numa venda de 450 coquetéis, meu Deus, eu não chegaria
bem no final da noite, né? E o álcool, para nós que trabalhamos com ele, a gente começa a ter essa sensação de vamos parar aqui, vamos diminuir um pouco, porque ele é muito facilitado, né? Tá ali na nossa mão todos os dias. Então eu já tive momentos de consumo muito exagerado de álcool, até eu perceber que isso estava sendo um exagero para mim mesmo, que não estava me fazendo bem, e fui levando esse consumo para momentos de consumo em que eu me sentia favorável com aquilo. Então assim, já essa coisa de sair para eventos e festas, e estou ali para esse momento, é uma coisa. Estar num evento social e precisar do álcool para poder ser o meu lubrificante social, aí já é outra história, né? Então, acho que as pessoas vêm passando por isso, a gente percebe isso muito com os clientes ao decorrer da noite, assim, e diferentes momentos de consumo mesmo. Isso mudou bastante para mim de um tempo para cá. As pessoas chegam e bebem e aí começam a socializar e param. Ou vão diminuindo o volume de álcool. É isso? As pessoas, elas chegam... Por exemplo, a bebida hoje, ela é uma bengala social, né? Porque eu chego num lugar, tu consegue chegar num lugar e não estar com algo na sua mão, as pessoas ou estão com o celular ou estão com um copo de bebida. Quando a gente tem esse espaço para as pessoas sentarem no balcão, a gente percebeu que quando a gente tem esse espaço, a gente consegue ter um controle melhor sobre como as pessoas fazem o uso do álcool, porque a gente consegue direcionar para uma experiência gastronômica, etílica, daquilo que ela está fazendo. Diferente de quando eu estou numa balada, eu não tenho onde sentar, eu chego sozinha, a primeira coisa que a pessoa faz é ir no bar pegar uma bebida para servir de bengala para ela ali, porque ela não está mais sozinha, ela está acompanhada de uma garrafa na mão dela, sabe? Entendi. Marina, e Então, como que tá o teu consumo? Então, Lari, eu comentei ali na abertura do programa que eu ando numa fase, acho que com a minha melhor relação com o álcool, assim. Acho que como todo mundo, na pandemia eu tive um consumo fora do meu limite, assim, né? Era aquela coisa, todo mundo trancado em casa o dia todo, quando dava 18 horas, beleza, o ritual de passagem para o momento de lazer era uma garrafa, né? Porque a gente estava em casa, não tinha muito o que fazer. Então, eu acho que a pandemia piorou muito a minha relação com o álcool e eu demorei um pouco mais que eu deveria para entender que isso era um problema. Hoje eu vejo que eu demorei muito para parar e perceber que eu não precisava mais daquilo todos os dias, sabe? E aí eu comecei a pensar assim, tentar pelo menos puxar da minha memória ou entender o meu corpo, assim, o que estava me fazendo abrir aquela garrafa de vinho, abrir aquela cerveja. E era o hábito, não era o desejo. Sabe, se eu parasse pra pensar assim, cara, vou parar agora pra fazer o que eu quiser. Não era abrir uma cerveja, eu tava fazendo aquilo muito no automático, assim, muito sem vontade, sabe, de beber. Então, aí eu pensei, não, tem alguma coisa que tá estranha aqui. E aí comecei a procurar um pouco sobre isso, ler um pouco sobre isso e vi várias pesquisas falando que não é viável para o nosso corpo o consumo de álcool mais de 2, 3 vezes na semana, nos volumes que as pesquisas indicam. E eu estava acima de todos os índices, assim, eu bebia muito mais, eu bebia quase todos os dias, e eu bebia mais do que uma taça de vinho quando chegava do trabalho, mais do que uma cerveja, sabe? E aí eu tive um período de não vou beber, acabou, fechou a torneira, assim, e aí eu passei uns 3 meses sem nada de álcool, assim, sem beber, pra daí voltar a me acostumar. Então agora a minha relação é muito diferente. Eu bebo muito menos, me disponho a beber sim, sabe? Então, sei lá, tive feijoada da minha família outro dia. A gente bebeu o vinho o dia inteiro, foi uma delícia, ficou todo mundo molinho, foi muito gostoso. Mas eu fui pensando, não, nesse dia eu vou beber porque eu vou estar nesse momento. Nos outros dias que antecedem ou que sucedem esse, eu vou dar uma segurada. Então, acho que agora eu tô conseguindo olhar para esse consumo de álcool com um pouco mais de racionalidade e menos hábito, assim, sabe? E você também teve fases que você ficou sem beber, né, amiga? Lembro de vários momentos em que eu tava no bar bebendo um drinquinho e você tava na água com gás. Ano passado tive alguns períodos, assim, lembro que setembro, essa época do ano, foi um mês, assim, que eu fiquei sem álcool, porque eu pensei, vai ter outubro em outubro, eu sei que o meu consumo vai aumentar, então vou dar um tempo. E também já tive outros períodos ali que eu fiquei, sei lá, 60 dias, 90 dias, assim, e também não foi o fim do mundo, assim, sabe? Aprendi a conviver. E eu acho também que depois da pandemia, sim, concordo que na pandemia, assim, o meu consumo de álcool
aumentou, porque era, né, a socialização possível, trancada em casa. O meu rolê do hobby era toda sexta-feira fazer drinks e ligar pras pessoas, assim, brincar de stop. Aí jogar stop, Não tenho saudades desse tempo, inclusive. Mas a gente, hoje em dia, assim, eu acho que o meu consumo mudou um pouco, porque quando eu tava morando em Blumenau, eu era uma pessoa que ficava mais assim, vou beber mais final de semana, só que eu acabava bebendo um pouco mais, assim. Hoje eu acho que eu tô diluindo melhor esse consumo de álcool durante a semana e tô me permitindo fazer isso, assim, de chegar em casa, às vezes abrir uma cerveja e ficar sentadinha na varanda do meu apartamento só admirando o movimento, assim, sabe? Acho que eu tô um pouco fazendo isso, assim, mas eu não vejo que isso tenha aumentado muito o meu consumo, justamente porque eu vou intercalando, né, durante a semana, assim. E também tem outro aspecto, eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, as ressacas são cada vez piores, então eu não quero nem fala. tá de ressaca no outro dia, né? Tu parece que acorda com dengue, assim, parece que tu tá morrendo, então... E eu gosto de acordar cedo, gosto de treinar cedo, então é complicado pra mim. Hoje em dia, se eu dormir fora do meu horário, o dia seguinte já fica meio cagado, assim, sabe? Ai, que delícia, não é mesmo? A gente fica no horário junto. 36 anos. Eu amo. Sabe que a minha relação na pandemia, ela também influenciou bastante mesmo, porque eu também me peguei em momentos em que eu bebia de forma exagerada, sem me dar conta que estava sendo de forma exagerada, e logo que passou, eu voltei a trabalhar muito, muito cedo ali dentro da pandemia, porque era importante para a empresa me ter ali, né? E quando eu voltei, eu fiquei 1 ano e meio sem beber, devido ao meu exagero de chegar a um ponto de não saber mais o que eu estava fazendo dentro de casa, assim, louca assim mesmo. E aí eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Foi ali que a minha relação com o álcool, ela foi estritamente profissional, assim, sabe? Cara, estou exagerando e eu não tô entendendo por que tô fazendo isso. E aí eu parei para raciocinar isso. Eu estou bebendo porque eu estou pegando o hábito de fazer isso, porque eu não preciso criar nada, não estar num momento de amplitude de carta, não... Então, assim, aquilo virou um hábito de estar fazendo porque eu achava que era importante estar fazendo aquilo. E, na verdade, não era porque aquilo estava me prejudicando. Então, foi bem impactante a pandemia nesse consumo de álcool, além do trabalho, que me levou a exageros, assim mesmo, exageros, de ficar desacordada, e eu falar, cara, isso aqui não é legal, isso não... E você não se dá conta, né? Tu vai indo. Então, hoje eu gosto... Ontem, né, a gente foi no evento que estava tendo aqui do aniversário de Blumenau e tudo mais, teve ali da Balbúrdia também, e eu tirei o dia para beber, então eu escolhi que cerveja eu ia tomar, não era assim, o que tiver eu vou tomar e tá tudo certo, sabe? Sim. Ter esse poder de escolha hoje, assim, eu acho que ele é muito difícil. A gente percebe isso no consumo das pessoas no bar também. Hoje as pessoas, elas estão um pouco mais escolhendo o que beber do que logo que saíram da pandemia, que era um consumo maluco, assim. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, assim, se tu percebe que talvez essa mudança de comportamento, porque assim, vamos combinar que até uns anos atrás, tu mal ouvia falar de drink em restaurante, assim. Super. Se falar, era uma caipirinha, sabe? E eu acho que tem um movimento aí de uns 3 anos depois da pandemia que expandiu, assim, o negócio, que popularizou, né, o consumo de drinks. Tipo, eu e a Marina, a gente sempre falava que a gente ia no nosso bar favorito pra tomar um Cosmo, né? Ai, saudades, inclusive. Ia lá tomar o drink do Donas, sabe? Então, tinha isso. E o drink, ele tem um ticket médio que é um valor superior a uma cerveja, por exemplo, normalmente, né, Thaís? Tu percebe que há essa mudança de, sei lá, de ressignificar, assim, esse mercado da coquetelaria? Teve, porque, e foi notável, pesquisas do mercado na época de várias indústrias, né, principalmente as principais, as maiores distribuidoras, teve um aumento significativo no consumo de bebidas durante a pandemia. O que se percebeu também é que não era um consumo sem parâmetros, muito pelo contrário, as pessoas tinham mais tempo para analisar o que elas estavam comprando, como estavam comprando, por que estavam comprando, então as indústrias investiram muito em informação para o cliente final, porque antes, quando tu chega no mercado aí da tua cidade para poder pegar uma garrafa na prateleira, você está pegando uma garrafa, você não sabe que diferença que faz de uma vodka para outra, de um whisky para o outro, você está pegando para tentar provar, ou porque você já conhece, ou porque alguém já te falou. Na pandemia, a gente teve essa orientação em massa das indústrias
para abrir os olhos do cliente, nem abrir os olhos, foi um movimento em massa para fazer com que o cliente enxergasse com outros olhos o produto dela, tu entende? Então, assim, eu já não tinha mais uma vodka, eu tinha uma vodka com cereal, sei lá da onde, tu entende? Foi todo um bordado em cima do produto. E o marketing, ele trabalhou muito bem em cima disso para que os clientes finais entendessem o que eles estavam comprando e o porquê que estavam pagando o que estavam pagando por aquele produto. Quando a gente teve esse retorno da pandemia, a gente não tinha mais clientes ignorantes no nosso balcão. Ignorantes no sentido de não saber o que a gente está botando mais dentro do copo deles. Eles sabiam. Então, eles te perguntavam, o que tu está usando aí? O que é isso que você está usando? Ah, eu li sobre isso, eu vi sobre isso. Então, a gente mudou, a indústria mudou os olhos do cliente final para esse produto que a gente fazia dentro dos bares. E quando a gente teve esse regresso da pandemia, a gente teve um cliente que sabia beber melhor, sem dúvida. E isso movimentou a cena de outra forma, com certeza. Sabe o que para mim é um grande marco desse momento? Um dia que eu fui num bar e tinha assim, agora é comum, mas no começo era assim, gin tônica. Legal. Aí, sei lá, 2 semanas depois, já era. Você pode pagar X por um gin tônica com gin tal, Y por um gin tônica com gin tal. Que era uma coisa que, assim, não tinha nem gin tônica antes da pandemia. E aí, de repente, a gente pode escolher. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso num cardápio, que foi num restaurante aqui em Blumenau, eu fiquei olhando e pensando, gente, eu não sei se vale a diferença. Porque eu não entendo de gin, sabe? Então, assim, eu não sei se vale eu pagar mais por esse gin ou não. Mas, aparentemente, isso virou comum. E agora é quase que um mínimo de cardápio ter um gin que você pode escolher 2, 3, 4 marcas e pagar a diferença entre elas, assim. E eu acho isso muito surreal, sabe? Porque até bem pouco tempo atrás, tinha, na área de drinks, tinha caipirinha. Fim. Exato. Eu acho que isso tudo veio com o movimento do próprio setor da nossa profissão, assim, bartenders, indústrias de destilados, porque assim, como é que eu explico para você o porquê que um drink custa mais caro que o outro se porque foi feito com ingredientes diferentes, um mesmo drink, né? Então hoje quando eu faço uma carta, já há algum tempo, né, mas quando eu faço uma carta, tá lá, eu tenho um Negroni que é popular, todo mundo conhece, todo mundo faz em casa, a receita é super simples. Então ele sabe o valor que tem um Negroni, quanto custa para fazer um Negroni. E quando eu troco ingredientes, entrego para ele uma experiência gastronômica diferenciada de um mesmo produto, ele fala, nossa, uau, o que tu fez de diferente aqui? Troquei as bebidas, continua sendo um gin, um vermute e um bitter, mas eu troquei a marca do vermute, eu troquei a marca do gin, eu troquei a marca do bitter, aí o cliente começa a caminhar em direção a isso. Então, eu acho que são 2 momentos. A indústria trabalhando com marketing para que as marcas delas cheguem na ponta de lança com outros olhos, e um trabalho interno dos bartenders de fazer com que o cenário mude para um cenário mais gastronômico e mais de experiências. Eu acho que a coquetelaria é isso. Então, o que a gente percebeu que se existe, a gente teve vários momentos em que foram considerados épocas de ouro, né, da coquetelaria. Hoje a gente vive a melhor época da coquetelaria, sem sombra de dúvida. Hoje não se faz mais coquetéis para esconder o gosto ruim ou a baixa qualidade do álcool como se fazia como a coquetelaria nasceu. Hoje se faz drinks com misturas de padrões e sabores para alcançar um sabor final. Então isso é uma mudança drástica na forma de se consumir bebida alcoólica, né? Super. Eu queria voltar para o lance da socialização, para a gente falar das nossas vidas aqui, né? Queria trazer uma coisa que eu fico observando, assim, que é como, principalmente entre os homens, a socialização gira em torno do consumo do álcool. Eu fiquei pensando que entre as mulheres a gente ainda fala assim, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, vamos, né? Mas eu não vejo, assim, amigos homens saindo para tomar um café. É sempre muito associado ao consumo de vamos tomar um chopp, vamos jantar e aí beber, ou vamos fazer um churrasco, cerveja, e vamos... Vocês percebem essa diferença também de como talvez para os homens essa questão do álcool seja ainda mais grave, assim, seja ainda mais importante que eles estejam conscientes sobre o consumo? Total. Acho total, porque não existe a palavra vamos fazer alguma coisa se não tiver álcool envolvido com os meninos, né? Até pro futebol eles arrumam um churrasco que tem que ter cerveja, senão não tem churrasco e não tem futebol. Quase que isso, sabe? A gente percebe isso mesmo. As meninas, elas, apesar de, dentro dos bares e restaurantes, o consumo das mulheres hoje ser
às vezes muito mais alto do que o dos homens, tá? E tô falando assim com autonomia para dizer isso, assim, as comandas femininas, em sua grande maioria, em noites mais badaladas, tendem a beber mais e com punch alcoólico mais alto do que os meninos. Mas os meninos não conseguem não fazer. As mulheres podem ir entre 5 amigas, 2 estarem bebendo e as outras não, e tá tudo bem, a festa continua, elas dão risada e continuam sociabilizando. Os homens não. Mas eu tenho percebido também, assim, aqui acaba que eu tenho saído de vez em quando, vou a bar, vou a festa e tal, e eu tenho percebido, assim, que é divertido também, assim, os momentos em que eu tô bebendo com uma amiga, assim, são divertidos, a gente conversa, dá risada, aquela coisa toda, mas eu também tenho percebido que eu quero estar mais presente nessas interações, sabe? E aí eu acho que o álcool, ele acaba tirando isso, né? Porque é que nem tu falou, às vezes tu nem lembra direito, tu baixa esses filtros sociais, e aí eu tenho notado um pouco isso, e tenho feito esse exercício de às vezes parar, às vezes eu tô numa festa, alguma coisa, e aí sabe quando tu começa a observar as outras pessoas, assim, e ver o comportamento delas, e ver elas ficando alegres, e ver como estão reagindo, eu tenho tido um pouco essa brisa, assim, sabe, no negócio. Mas eu também tava lembrando muito dessa imagem do velho do bar, que é uma constante, assim, é igual o velho da praça, assim, quantos velho do bar tu conhece, quantas velhas do bar você conhece no linguajar popular, assim, conforme as pessoas vão envelhecendo. Eu acho que sim, tem muito esse sentido ainda para a masculinidade, né, de ser uma ferramenta social muito maior do que pra gente enquanto mulher, até porque se a mulher bebe demais, fica, né, ela fica mal falada, ela é criticada. Tipo, nossa, eu tô usando uns termos muito antigos hoje. Né? Tipo assim, desculpa. Mas eu acho que tem isso, né? Tipo assim, ai, porque a fulana bebeu todas, olha que coisa horrível. O cara é tipo, ai, legal, assim, né? Tanto é, sei lá, que tá aí o sertanejo universitário exaltando o tempo inteiro essa ideia de festa, balada, pegação, beber muito, etc. Sim, tu falou desse lance do velho do bar, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim. Pra mim, na minha cidade, na cidade do interior de onde venho, Grande Pinhalzinho, o velho do bar, que no caso geralmente era da minha família, mas isso é uma outra história, ele chegava e consumia sempre a cachaça, o martelinho que a gente fala, né? Que é aquele copinho de cachaça, cachaça branca, ou era a pessoa que tomava um licor daqueles que eram de, sei lá, ervas, aquelas coisas assim que para muita gente ainda remete a uma coisa antiga. Assim, né? E eu percebo que essas bebidas, tanto a cachaça quanto os licores, eles estão muito vivendo um novo momento, assim. De que cachaça era uma coisa super só bêbado consome, não é, né? Não era uma coisa que, tipo, você tomava em família, né? E tal. E hoje, na minha casa, na minha família, por exemplo, nos nossos almoços, os nossos almoços sempre começam com um martelinho de cachaça para todo mundo e a gente brinda as pessoas da nossa família que já não estão mais aqui. Então, vocês sentem também isso, assim, que tipo, cachaça tá cool agora de novo? Licores agora são cool de novo? Eu acredito piamente nisso, assim, as bebidas foram ressignificadas, né? E a coquetelaria entra muito nisso, no papel de trazer as bebidas para um novo formato de consumo. Né? Tanto que eu falo muito assim, o licor além do shot, a cachaça além do shot. Eu sou mineira de nascença, então eu fui criada no meio da cachaça, e cachaça lá não tinha pudor, assim, era criança, adulto, todo mundo toma, todo mundo bebe, e faz mais parte do meio social do que o ato de estar no bar bebendo, né? Então, dentro das casas é normal, isso acontece. Mas hoje a gente vê, com certeza, marcas investindo melhor em bebidas de melhor qualidade, mas porque a experiência do cliente mudou. Então a gente nota isso. Eu vejo 2 momentos de consumo bem diferentes quando a gente faz essa distinção dentro do nosso setor, que é casas, bares e lugares em que, vamos dizer assim, de maior baixo escalão se dizendo em qualidade de bebidas, né, não de pessoas, porque isso não quer dizer muita coisa, mas assim, o baixo escalão do uso de bebidas mais precárias para bebidas mais bem faladas e bem postas no mercado, de acordo com o ambiente em que você frequenta. Não quem frequenta, entende? Então, se eu posso ter uma condição financeira boa, mas eu frequento um bar, boteco de copo sujo,
com o intuito de beber uma qualidade inferior, porque eu estou ali para isso e tá tudo bem. E o outro momento quando você está num lugar mais elitizado, assim, eu acho que isso acaba trazendo. Então, dentro da coquetelaria, a gente sofre essa nuance, assim, altíssima de hoje conseguir trabalhar com produtos de um valor agregado mais alto, porque são produtos de uma qualidade superior e o cliente estar disposto a experimentar isso. Então, tanto cachaça, licores, isso realmente mudou a forma de consumo mesmo. Então, hoje, de eu poder ser contratada para um lugar, para estar ali falando para os clientes que licores podem ser bebidos de outra forma, que cachaças podem ser bebidas de outra forma, que a vodka pode ser feita de outra forma, isso é um momento, um marco histórico, assim, né, para nós. Tá. E aí, agora, eu quero chegar nos jovens. Os jovens. Porque, assim, o senso comum dizia que os jovens, eles não estavam muito interessados na qualidade do que estavam tomando, e sim na quantidade pra beber, ficar louco, aquela coisa toda. Todo mundo passou por essa fase, nós, old millennials, no caso, né? Só que aí, a tal da geração Z, né, meninas, dizem que é uma geração que tá bebendo menos, assim, que tá bebendo coquetéis sem álcool, ou não tá interessada nisso. Tu percebe isso também, Thaís? Super! Hoje, as últimas 5 cartas de coquetéis, entre os 10 coquetéis mais vendidos com e sem álcool, sempre tem sem álcool na lista dos 10 primeiros. E geralmente Olha! mais de um. Olha, Isso é um padrão em diferentes regiões. Então, assim, de cartas do sul do estado a cartas aqui da região, a cartas de mais distante, que eu já fiz, eu percebo, porque a gente faz um acompanhamento de relatório, e no relatório sem álcool estão sempre entre os 5 ou 10 mais vendidos. Sempre. Que loucura! Eu acho que, assim, nas pessoas mais próximas que eu conheço, que tem menos de 30, né, que não são os milênio carcura que nem nós, eu percebo que as pessoas estão bebendo muito menos, e nas experiências que eu tive de sair e não beber, eu acho que tem uma coisa que tem uma etiqueta que a gente precisa aprender, que é não encher a porra do saco de quem não tá bebendo. verdade. Concordo. Porque, meu Deus do céu, que E nem inferno. perguntar se a mulher tá grávida, nem Exato. perguntar se tá tomando antibiótico, tá? Isso. Que inferno. Meu Ai, amor, quem nunca, você gente, não tem porra nenhuma a ver com isso. A pessoa não quer te contar por que ela não tá bebendo, ou não tem um motivo, ela só não quer, sabe? Que coisa. E aí, assim, o que eu percebi, assim, nesses momentos em que eu saio e decido não beber, é que primeiro que isso tem que dar uma explicação, né? Como se não, porque sair e beber é o padrão, né? Então você tem que dar uma explicação. E aí, dependendo da explicação que você der, as pessoas vão insistir, que isso é o que me tira do sério. Entendeu? Então, assim, eu ando metendo tô tomando antibiótico, ando metendo sou a motorista da rodada, e ainda assim, as pessoas falam, mas dá nada, antibiótico não corta o efeito, mas não dá nada, não vai ter blitz hoje. Eu não quero, para de argumentar, cara, deixa as pessoas não beberem, sabe? Então, tá feito meu momento de desabafo, eu acho que a gente vai ter que cada vez mais aprender, mas é que a gente tem que aprender a lidar com isso, cara, que coisa chata, sabe? Por que tem que ter uma explicação pra pessoa não beber, gente? Mas, Marina, tu sabe que isso é um fato, assim, né? Eu brinco porque eu sou vegetariana, então, assim, quando eu tô num lugar que eu tenho que dar uma explicação por que eu não como carne, eu tenho alergia, pronto. É a mesma coisa a pessoa que sai e vai tomar. E eu realmente tenho alergia, mas assim, é um escape, é que nem dizer assim, eu estou tomando antibiótico. As pessoas já estão usando isso como um argumento para assim, por favor, eu não vou beber, para eu não ter que explicar a missa pro padre. Exato. Vou dizer que eu tô tomando alguma coisa. A gente sente isso, mas sabe que a geração mais nova, ela já não se cobra isso, sabe? A gente percebe. A galera até ali, os seus 20 e poucos, 25, eu tenho muitas amigas de marketing que são mais novas, assim, e elas têm o hábito de não beber. Elas bebem em eventos sociais por algum motivo específico, e bebem pouco. E aí eu falo, cara, e assim, pra gente que trabalha com álcool, é quase um crime dizer que você não quer beber hoje. É um crime. Meu Deus, parece que eu tô cometendo o pior dos pecados. Mas tu não trabalha com isso? Sim, eu trabalho. É por isso que hoje eu não quero. Não tô afim. É difícil. Eu acho que a gente precisa parar de encher o saco dos outros, assim, sabe? E assim, N situações podem estar acontecendo na vida da pessoa que ela não quer expor. Sabe? Uma pessoa pode estar grávida e não estar bebendo por isso e ela não querer contar pros outros.
E ela tá no direito dela, sabe? Uma pessoa pode estar tomando um remédio e não querer expor isso. Uma pessoa pode estar, sei lá, vivendo um momento de saúde, se preparando para uma corrida, fazendo alguma coisa que ela não quer falar, sabe? E aí me incomoda muito essa pressão social do consumo do álcool, porque ela sempre vem com uma coisa do tipo, você é careta, você é chatão, você não tá entrando, não vai entrar no clima, não vai aproveitar a festa, eu vou ficar aqui até o final, eu vou ir até o chão, vai dar tudo certo, eu só não quero beber, sabe? E se quiser ir embora também tá tudo bem. A Larissa defendendo que vai embora cedo sempre. Eu defendo sempre. Tá, gente, mas pra fechar o nosso papo, eu quero perguntar pra vocês, diquitas, o que vocês andam bebendo, assim? Tem alguma bebida que vocês estão gostando mais, estão gostando menos, alcoólica ou não? Assim, duas diquinhas do que vocês andam bebendo e alcoólico ou não que vocês sugerem. Cara, eu tenho provado algumas cervejas diferentes, porque como eu sou muito do destilado, cerveja para mim é um universo que eu não frequento. Então, geralmente, quando eu estou tomando cerveja, eu estou tomando cerveja barata mesmo, e é porque eu quero só tomar cerveja. Então, eu tô conhecendo um universo de cervejas assim que eu não fazia ideia que eu podia chegar e espaldar com cerveja, sabe? Talvez pelo fato de morar numa cidade cervejeira e trabalhar com destilados aqui, eu sou quase levanto uma bandeira aqui, andando no meio da rua, né, no meio dos cervejeiros, assim, mas é de ter experiências de sabor, assim, com algumas cervejas stouts escuras, cervejas tostadas com madeira, que eu de fato não sabia que dava para chegar com isso nesse ponto. E tenho escolhido provar. Estou numa fase de provar bebidas com teor alcoólico mais baixo mesmo, como alguns vinhos brancos, vinhos rosés, inclusive algumas espumantes que estão vindo para o mercado e estão entrando forte, que são sem álcool e têm um sabor muito bom. Exatamente para essas brincadeiras de alcoólicas de menos teor alcoólico. Então, eu tô num rolê de vinhos no momento, assim, porque é mais barato comprar uma garrafa de vinho e aí eu posso tomando. E aí, depende do preço do vinho, claro. Mas é que aqui, mulher, mercado é muito caro aqui. Eu fico indignada. E se eu começar a falar mal do mercado aqui, esse episódio vai ficar com 90 minutos, assim. Então, eu vou poupar os comentários, o tempo das ouvintes. E vou dizer que daí eu tô comprando vinho justamente porque eu não preciso beber a garrafa inteira. Sabe? Se eu abrir uma cerveja, eu sou obrigada a tomar a cerveja, né? Tipo, cara, eu não vou jogar fora. E tu tem que tomar ela meio logo. Eu sei que o vinho também é bom tu tomar meio logo, mas como eu não sou exatamente, eu sou uma pessoa muito entendida do rolê, sim, tá tudo bem, tudo certo, sabe? Ele sendo barato, tá bom, ali até na faixa de uns R$40 pra mim é ok. E é isso, assim. E tipo, uma garrafa dura 10 dias. Então, tá de boa. E água com gás, né, meninas? Vai, advoga pela sua aguinha com gás. Eu sou assim, acho que o meu maior vício na vida é água com gás. Todo mundo me zoa na redação. Hoje, um dos meus colegas, o cara que senta do meu lado, tava me zoando, tipo, quantos copos de água dá essa garrafona que tu carrega todo dia? Eu falei, sei lá, dá uns 8 copos. Eu bebo 2 litros de água, tá bom. Dele... mas chimarrão não conta. Eu falei, não quero saber porque eu não tomo chimarrão, mas a minha aguinha com gás ninguém mexe, assim, tá? Gente, a Larissa anda com garrafa de água com gás embaixo do braço. Tal qual uma 2 bolsa. litros. Tá? Caso você nunca tenha visto, você não seja daqui, é isso mesmo, tá? Você vai ver a Larissa andando pela rua com a bolsa. Aqui, na verdade, eu tô usando uma eco bag. Tá bom. Tá fazendo a tímida ainda. Só pra carregar minha garrafa, porque eu tenho que estacionar do outro lado da rua, daí eu atravesso a rua, daí eu subo 4 andares pra chegar na redação. Aí eu fico com vergonha, assim, sabe? Tá. Porque eu me lembro bem, a Larissa sentava na mesa do bar, assim, com a garrafa do lado. Não me deixa mentir, Marina, mas era verdade. Ela chegava com o garrafão dela, sentava, enquanto não terminava a aguinha dela, ela não começava outra coisa. Deixa eu terminar minha água aqui em paz. Exato. Eu sou da bandeira d'água com gás total também, meu. Nossa, eu amo, gente. Nossa senhora, é um vício, eu amo. Não tem como. Eu vou dar 3 dicas, uma sem álcool e 2 com. Eu tô viciada numa cerveja sem álcool, que é sem álcool e sem glúten, porque eu sou celíaca, pessoas celíacas não podem tomar cerveja. Mas tem uma cerveja da Roleta Russa, que é uma Easy IPA sem álcool, que tá baratinho no mercado, menina. Fica essa dica. É uma cerveja muito boa.
muito boa, que ela tem um apelo na lata, assim, ela tem um apelo de cerveja para esportista, porque ela tem baixa caloria por conta de não ter glúten e ela não tem álcool. E é uma cerveja deliciosa, assim. A cerveja sem glúten eu costumo ter um pouco de dificuldade, porque é isso, moro em Blumenau, trabalho com cerveja, vim antes de descobrir a doença celíaca provando cervejas muito diferentes, então essa cerveja é realmente um achado, assim. Quando tem no mercado, eu compro de caminhão, assim, porque eu realmente gosto muito, ela é muito boa, e é sem glúten e sem álcool, da Roleta Russa, é uma Easy IPA, a latte azul. Aí quero indicar outras duas coisas. Uma é vinho verde, porque vinho verde é muito bom, né? Ai, amo. Então, muito bom. e eu queria indicar vinho verde que eu tô com saudade da minha melhor amiga, de beber um vinho com ela. É minha bebida afetiva além do Sim, a Cosmo. gente falando aqui esse episódio inteiro, eu pensando, ai, que saudade de tomar um drinkzinho com a minha amiga. Então eu quero fazer essa dedicação em homenagem à minha amiga, porque a gente não se vê faz 3 meses, assim, né? Que vida maluca. Então essa é a minha outra indicação. E a minha última indicação é um licor de amêndoas da Schluck, que vocês duas conhecem. É bom. Incrível. Verdade. Eu tô tentando coquetel com ele hoje. É uma sobremesinha, sabe? É uma coisa aradinha. Você pega aquele licor num brigadeiro. Ele se torna uma coisa espetacular. Em sobremesa fica bom, em só ele fica bom. Então eu acho que é o tipo de bebida que eu acho legal, porque não é uma coisa que você vai beber muito, um volume muito grande, mas tem aquela coisa, o quentinho, né? Tipo, de ser uma bebida que não é consumida como vinho, como cerveja, que é durante a refeição e tal. Pra mim, ele tem uma coisa meio sobremesinha, assim, meio um abracinho depois do almoço. Então, se você não conhece, conheça o licor de amêndoas da Schluck. Eu gosto muito, 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 muito. Marina, isso? aproveitando a tua deixa, então, eu vou dar uma dica para quem quer consumir com menos teor alcoólico, mas ter um drink bacana para tomar num dia que também não vai custar tanto assim. É o licor de amêndoas. Vai ter receita, gente, nesse episódio? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Fica bem legal, tem uma espumante brute, 0 álcool, com o licor de amêndoas. Fica um biscoite, a gente chama de biscoite spritz, porque ele fica com um saborzinho de biscoitinho, aquele biscoito champanhe molhado, lembra das tortas? Ai, que delícia! Fica esse gostinho. Então, para quem gosta de um docinho a mais, mas não quer fugir de ter um coquetel, dá para tomar mais livre, ele fica com baixo teor alcoólico, a bebida dele fica bem reduzido, dá para tomar horrores, e aí o licor de amêndoas e o caramelo salgado, 20 ml de cada um deles para uma taça de espumante, numa taça com gelo, né, uma taça de vinho, com bastante gelo, coloca espumante ali faltando 2 dedinhos para a borda, e coloca 20 ml de cada um. Drink delícia para poder acompanhar uma sobremesa, para poder fazer uma social, fica top, tá? Nossa, eu já quero, menina. Larissa, a gente vai se ver daqui a 2 semanas, vai ser isso. Vou providenciar, tá? Já escolhi aqui. Importante. Bora pro mesa de bar. A gente antecipou a mesa de bar, né, na real. Ai, gente, de todas as minhas opções, hoje eu tô na cerveja sem glúten e sem álcool. Eu tô no vinho. Ai, mas menina, assim, ó, eu sou uma pessoa com rosácea, né? Tava falando pra Marina esses dias, daí agora eu tomo qualquer golinho de vinho, quando vê eu tomo um vermelhão, assim, ó, só em casa, sozinha. Vamos tratar a rosácea pra não ter que parar de beber. Vamos lá. Boa. Bom, mas assim, quero lembrar você que a gente tá nas redes sociais, no @donasdapetoda, você pode interagir também com a gente nas plataformas de áudio, pode seguir a gente, avaliar com 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcasts. E tem ainda a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês você ajuda a gente a manter tudo isso aqui funcionando, ativo e on. E você ainda ganha acesso ao nosso grupo de fofocas no Instagram. E que mais? Tem a newsletter mensal com todas as dicas da mesa de bar. Tem também mimos para apoiadoras, sorteios e tudo mais, garotas. É isso. E pra facilitar a sua vida, porque a gente é muito legal, segue lá no @donasdapetoda, porque a gente conseguiu um mimo para todas as seguimoras. A Thaís vai contar para vocês, vai ensinar para vocês a fazer o drink do Donas da Petoda. Então vocês têm uma missão, vocês vão lá no @donasdapetoda, seguem a gente e a gente vai postar esse vídeo
collab com a Thaís, pra você já seguir ela também, acompanhar o trabalho dela, porque ela é tudo, tá? Ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é um esculacho. Então, lá a gente vai contar. Thaís, resume aí pras pessoas a história desse drink e como é que ele tá voando por vários bares, em vários lugares. Gente, esse drink, ele só vai, né? Todo lugar que eu vou, eu apresento a receita, as pessoas ficam assim por causa do nome, porque ele é meio, né? Na cara da sociedade. E aí eu digo, não pode trocar porque é do Donas da Petoda, é um podcast, o drink é delas. Nossa, mas o drink é excelente. Eu falei assim, então tem que ficar com ele com o nome. Não tem troca. Não tem troca. E ele foi pro reality, então aqui dá licença que esse drink é isso e não pode mudar, né? Então Thaís participou de um reality. Thaís, conte aí do reality. Verdade, participei do reality, fiz questão de levar a receita do Donas da Petoda pro episódio em que eu participei com um drink que seria meu carro-chefe da casa. Porque esse drink tem muito significado, ele tem o significado das vozes das mulheres agindo ali dentro daquele coquetel. Então eu sempre vou me lembrar daquela conversa de mesa de bar, e foi assim que o Donas da Petoda nasceu, das vontades e desejos dessas duas meninas que são incríveis, que tem uma carga de emoção com elas que é gigantesca. E a gente conseguiu passar isso para dentro de um copo. Sou felicíssima por ter conseguido fazer isso e interpretar os sabores que elas mais gostavam. Então, o Donas da Petoda, ele é um drink à base de Aperol, com tomilho, gengibre, Aperol, um de especiarias e suco de abacaxi. A gente fez essa mistura, depois vai ter ali a receitinha tudo certinho no arroba das meninas, no meu arroba também. E esse drink ele tem um perfil alcoólico leve, com bastante sabor herbal e terroso. Ele é suave de tomar, super refrescante e combina com quase todos os pratos possíveis. Ele combina de queijo a pratos de carne, a pratos vegetarianos que eu amo fazer, porque sou vegetariana. Então ele acompanha bem quase tudo. Vale super a pena fazer a receita. É isso, tá, meninas? Delícia. Toma esse esculacho, que é esse drink, que ele é muito bom mesmo. Ai, e agora ele faz sucesso assim aonde chega com ele. É muito bom, porque o processo de produção desse drink consistiu em Thaís perguntando pra mim, o que você gosta de beber? Eu gosto disso. Perguntando pra Larissa, o que você gosta de beber? Eu gosto disso. Aí ela... Tá, foi pro bar, voltou e o drink tava pronto. Chique. Não, aquele dia a gente foi muito mimada, tá? Eu amo. O melhor foi elas dizendo assim, não, a gente tem alguns dias pra poder fazer esse drink e tal. Eu falei assim, tá, vocês têm uma meia hora pra ficar aqui ainda no bar? Não, a gente vai ficar até o final da noite. Fui lá, entrei, testei, fui anotando tudo. Entrei, testei, voltei, elas provaram. Ai, meu Deus, eu não acredito que tu já fez o coquetel. Eu falei assim, fiz, vamos ajustar agora. Aí eu senti um pouco isso, um pouco aquilo. Fui lá, ajustei. Acho que não deu 20 minutos o coquetel. Tava com a receita pronta, redonda. E nunca mais foi mexido. Hoje ele é engarrafado nas casas onde a gente colocou ele. De tamanha procura e saída que tem ele, tá? Fiquem sabendo. Fiquem sabendo. Além de tudo, é belíssimo, tá? Queria só deixar essa dica. Vamos pras dicas, então. Thaís, conta pra gente. O que você anda lendo, vendo, ouvindo? Dá 2 dicas pra nossa audiência. Assisti um filme essa semana que eu achei bem legal, que é O Fabricante de Lágrimas. É uma história mais... Eu tô nessa fase dos romancezinhos meio adolescentes, assim, mas esse é bem legal. Ela tá apaixonada, tá casando, vai casar, gente. É isso. O contexto do filme é bem bacana. Eu leio muito material... Eu tô muito numa vibe de marketing, assim. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já tinha lido ele em outro momento. E agora, nessa nova fase que eu tô de construção da coquetelaria aqui, eu li ele com outros olhos e ele me abriu vários insights de coisas na minha própria vida, no próprio reconhecimento de mim mesma. Então é um livro que eu super indico para as pessoas. As minhas dicas sempre muito aleatórias, né? Mas eu quero recomendar Motel Destino, um filme que tá em cartaz nos cinemas, filmaço nacional, assim. É do mesmo diretor de Madame Satã, de O Céu de Sueli, e conta a história de um rapaz que trabalha pro tráfico no Ceará e ele acaba se envolvendo numa confusão e precisa ficar um pouco escondido. E ele vai trabalhar num motel lá da região, que é administrado pelo Fábio Assunção e pela mulher dele, assim. E aí o filme, ele tem uma coisa meio de suspense, uma energia, uma tensão que vai crescendo. E aqueles personagens, assim, tu fica o tempo inteiro assim, tipo, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. É agora, é agora, é agora.
E é muito bom, tá? Eu adorei o filme, foi um baita... uma boa diversão, assim. Levei a Xanda, inclusive, junto comigo pra ir no cinema. E aí, quero indicar também o Oração pra Desaparecer, da Socorro Acioli, que, meu Deus do céu, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li esse ano. A Socorro Acioli, ela escreve ficção com uma pegada muito de realismo mágico, assim, uma coisa, tipo, muito latino-americana, maravilhosa. E essa é a história de uma mulher que ressuscita do nada numa vilazinha de Portugal e ela não lembra absolutamente nada do que aconteceu com ela, assim, a não ser o fato de que ela é brasileira. E aí eu não vou entregar mais spoilers, assim, porque o livro é incrível, assim, incrível. Eu li em um dia, tá? Fiquei obcecada. Delícia demais. Eu vou dar 2 dicas que, na verdade, são da mesma pessoa, tá? Minha primeira dica é: abre agora o Instagram e vai seguir @Nelly Pereira. Nelly é uma mixologista, bartender maravilhosa, tudo. Faz o Domingão do Balcão, que é uma receita de drink no domingo. Várias são sem álcool. E ela tem um projeto lindo de pesquisa de bebidas brasileiras. Ela tem um livro, o livro dela é muito bom também, que fala sobre isso, sobre as garrafadas, as bebidas regionais, os licores regionais. É muito apaixonante, assim, a Nelly é muito maravilhosa. Então, a minha primeira dica é seguir a Nelly. E a minha segunda dica é ouvir um episódio bem antiguinho, inclusive, do Café da Manhã da Folha de São Paulo, que chama Parar de Beber ou Beber Menos é Pra Você? Que é uma entrevista com ela, com a Nelly, sobre o Janeiro Livre, Branco, enfim, que é um mês em que fora do Brasil se tem o hábito de passar o mês sem beber. Depois das festividades do final do ano, né, que tem... principalmente nos Estados Unidos, tem Thanksgiving, depois tem Natal, depois tem Réveillon. Tá crescendo uma tendência das pessoas deixarem o janeiro pra ficar sem beber. E aí elas discutem, o episódio discute um pouco isso, assim. Se janeiro é um mês talvez adequado pra fazer essa mesma experiência no Brasil, spoiler, não, porque, né, tá todo mundo de férias, verão, cervejinha. Verão! Não é a melhor época do ano. Mas eu achei muito interessante tanto a conversa sobre isso, quanto a dinâmica que a própria Nelly tem com o álcool. Ela tem o hábito de beber por 3 meses, assim, né? Beber socialmente, beber no trabalho por 3 meses e ficar um mês sem beber, a vida inteira. Então ela tem esse cuidado exatamente por trabalhar com isso, que eu achei bem interessante. O papo todo é uma delícia e acho que vale super a pena. Então sigam a Nelly e também ouçam esse episódio do Café da Manhã com ela, porque é muito legal, pra quem quiser continuar nesse papo aqui sobre consumo de álcool. É isso, temos um episódio então, mulheres. Temos um episódio. Que delícia, né? Super. Thaís, muitíssimo obrigada. Você é absolutamente tudo nas nossas vidas. A autora do nosso drink, não poderíamos ter pessoa melhor para esse episódio. Muito, muito, muito obrigada. Gente, eu que agradeço pelo convite. Foi muito gostoso. A gente nem vê a hora passar. Que saudade de ficar conversando com vocês num bar. Ai, ó, tá vendo? Em breve. Em breve. Das saudades. A Marina ainda acabo vendo ela nos eventos e a gente acaba batendo um papo. Quando vê, a conversa vai fluindo, né, Marina? Aí a gente para de trabalhar e fica conversando. Eu no meu corre, ela no dela. A gente tirou uma foto tão gostosa, aquela foto ali também. Eu guardei ela de coração, assim, porque a foto passa aquele carinho todo que a gente tá sempre correndo tanto, né? Mas, Larissa, saudades, de verdade. Antes eu ainda escutava tua vozinha aqui, né? Agora eu não escuto nem tua voz. Pois é, agora eu sou uma pessoa dos bastidores. Mas obrigada pelo convite, viu, meninos? Felicíssima. Beijo, é isso, um beijo, amei. gente. Beijos, até mais. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.